Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo no coração da agricultura moderna para entender uma das máquinas mais incríveis que existem. Pois é, estamos falando da colheitadeira, que é, na verdade, uma verdadeira fábrica sobre rodas. É algo para se pensar, não é? Como é que essa imensidão de plantas vira alimento de um jeito tão rápido e eficiente? Bom, a resposta está numa engenharia que é simplesmente espetacular. E é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Então, vamos lá. Antes de qualquer coisa, é fundamental entender que uma colheitadeira não é só um trator gigante. Não mesmo. Ela é, na verdade, uma unidade de processamento inteira, desenhada com um único objetivo: colher grãos com a maior eficiência possível. E é justamente daí que vem o nome dela em inglês, Combine, porque ela combina num único equipamento várias funções que antigamente precisavam de um monte de gente e de várias máquinas diferentes. Ela corta a planta, debulha para soltar os grãos, separa esses grãos da palha e, no final, ainda limpa tudo. Tudo de uma vez só, numa única passada. Bom, esse aqui é o nosso mapa. A gente vai seguir o caminho que o grão faz dentro da máquina, passando por cada uma dessas 4 etapas. É um processo incrível, tudo perfeitamente sincronizado. Tudo começa bem na frente da máquina, na chamada plataforma de corte. Dá para pensar nela como a boca da colheitadeira, sabe? É ela que vai recolher toda a matéria-prima que vai ser processada lá dentro. E olha que interessante, assim como a gente não come todo tipo de comida do mesmo jeito, a colheitadeira também precisa de bocas diferentes para cada tipo de grão. A plataforma de milho, por exemplo, é toda especial, feita para arrancar só a espiga. Já a convencional serve para cortar o caule de plantas como o trigo ou a soja. Olhando mais de perto para a plataforma mais comum, a convencional, a gente vê que é um sistema muito engenhoso. Tem um molinete, que parece um pente gigante, girando e empurrando as plantas na direção da barra de corte. Assim que elas são cortadas, um parafuso enorme, chamado de caracol, leva tudo para o centro, alimentando o coração da máquina. Bom, com a planta já cortada e recolhida, é agora que a mágica de verdade acontece. Vamos entrar na colheitadeira, no coração mecânico dela, onde o grão finalmente vai ser libertado. A etapa mais crítica de todo o processo é essa aqui, a trilha, ou a debulha. É nesse momento que os grãos, que são a parte que realmente interessa, são separados do resto da planta, como o caule e a palha. O ator principal aqui é o cilindro de trilha. Imagina um rotor bem pesado, girando em altíssima velocidade e batendo com força em todo o material que foi colhido. É como se fosse um pilão mecânico gigante que esfrega e bate até soltar todos os grãozinhos. E esse cilindro não trabalha sozinho, não. Logo embaixo dele fica o côncavo, que é uma espécie de grade curvada e cheia de furos. Enquanto o cilindro bate no material, os grãos, que são pequenos e mais pesados, caem por esses furos. É a primeira grande separação do processo. Certo, os grãos estão soltos, mas o trabalho ainda não acabou. Eles ainda estão todos misturados com pedaços de palha, poeira e outras coisinhas. Agora, eles precisam de um refino, de uma boa limpeza. Mas e aqueles últimos grãos que ainda ficaram presos na palha? Como é que a máquina resgata eles? A resposta está nos saca-palhas. São umas peneiras bem longas que vibram sem parar. A palha, que é leve, vai sendo jogada para trás e nessa trepidação toda, qualquer grão mais teimoso acaba se soltando e caindo. E aí vem o toque final, a limpeza. Todos os grãos que caíram, tanto do côncavo quanto do saca-palhas, chegam num conjunto de peneiras. E aqui, um ventilador super potente sopra uma corrente de ar muito precisa. É como se fosse uma brisa controlada que leva embora tudo que é leve e não interessa, como a poeira. Já os grãos, que são mais pesados, caem direto para a área de coleta. É uma solução brilhante de tão simples. Depois de toda essa jornada turbulenta de cortar, bater, sacudir e soprar, o grão finalmente está puro, limpinho e pronto. Agora ele vai para o seu destino final dentro da própria colheitadeira. E para ter uma ideia do tamanho dessa operação, é só olhar a capacidade de armazenamento dela. Existe uma regra geral que diz o seguinte: para cada metro de largura da plataforma de corte lá na frente, a máquina consegue guardar mais ou menos 1 metro cúbico de grãos no tanque. Isso mostra a produtividade absurda dessa fábrica sobre rodas. Chegamos ao fim do processo. Mas a eficiência de tudo isso que a gente viu não depende só da máquina, não. Depende da harmonia perfeita entre a tecnologia e a habilidade de quem está no comando. Pois é, uma colheita perfeita depende de ajustes finíssimos. O operador precisa regular a máquina de acordo com o tipo de grão, a umidade. Tudo conta. Se a velocidade do cilindro estiver alta demais, pode quebrar os grãos. Se o ventilador estiver forte demais, pode jogar grão fora.
É quase uma ciência. E olha que legal, nada é desperdiçado. A palha que sai lá por trás da máquina pode ser espalhada inteira ou, o que é mais comum hoje em dia, passar por um picador que corta tudo em pedacinhos. Isso devolve nutrientes para o solo, já preparando a terra para o próximo plantio. Da tração animal até essa maravilha da engenharia, a colheita evoluiu de um jeito impressionante. E isso nos faz pensar, com a chegada da inteligência artificial, dos drones, da robótica, qual será o próximo grande salto na forma como a gente alimenta o mundo? A história mostra que a única coisa certa é que tudo vai continuar mudando.